seja bem-vinda! Eu sou Andressa Nunes e aqui no canal a gente fala de escolhas profissionais, mundo do trabalho e carreira. Esse vídeo faz parte de uma playlist sobre vida profissional e cinema, onde a gente está analisando alguns filmes e trazendo aqui reflexões, aprendizados que a ficção pode trazer para a nossa vida profissional. E o filme de hoje é Birdman, A Inesperada Virtude da Ignorância, de 2014. Vamos nessa? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, que nome de filme é esse, Brasil? Não é mesmo? Quando eu peguei na época pra olhar o nome, eu já fiquei meio, A Inesperada Virtude da Ignorância. Já me deu um bugzinho assim, mas uma curiosidade. Falei, que é isso? E é exatamente isso que eu vou dizer pra você, Eu, antes de dizer sobre a história do filme, eu quero trazer algumas características. Esse filme, ele é super polêmico, ele é um filme crítico e ele é um filme que até na época foi difícil das pessoas categorizarem ele, Algumas colocavam na categoria de comédia, outros na categoria de drama. E eu via também algumas pessoas trazendo que ele era um filme meio cult, Mas, eu acho que a grande informação antes da história desse filme é que ele ganhou o Oscar de melhor filme em 2015. Então, acho que temos um grande material aí para hablarmos. Vamos nessa! Birdman conta a história de um ator que ficou muito famoso nos anos 90 por interpretar um super-herói nos cinemas chamado Birdman. E ele ficou associado a esse personagem durante muito tempo. Uma pausa, Gente, na vida real isso existe, Vamos lá. Tem aí o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Capitão América. Os atores ficam muito associados a esses personagens. E é difícil até eles conseguirem outros papéis. Gente, Harry Potter, Vamos lá. Então tudo isso fala muito sobre, a vida real, como que as coisas acontecem. E já é, uma crítica, porque eles ficam muito famosos, mas eles ficam muito associados e presos a esses personagens. Mas voltando, Regan fica associado, e Regan, nome do personagem principal, fica associado a esse personagem Birdman. E isso nos anos 90. Passou o tempo, E o filme se passa no momento atual. Então ele tá tentando voltar a ser relevante como ator, e ele entende que para ele voltar a ter prestígio, ele precisa voltar a ser um ator de teatro, porque o teatro, segundo ele, é o teatro que traz o prestígio pro ator. E o filme se passa, ele tentando fazer a peça de teatro, Ele se torna o diretor e o ator e um dos atores principais dessa peça, e ao mesmo tempo ele tenta se desassociar, dentro da cabecinha dele, desse personagem que é o Birdman. E o filme, gente, ele vai, vem, muito interessante. Eu recomendo que você veja. Mas, para nós, o que interessa é como podemos enxergar isso a partir da perspectiva profissional. O que esse filme diz pra gente, Quais são os insights que a gente pode aproveitar desse filme. Então, a primeira coisa que eu queria trazer vamos conversar sobre autocrítica, Autocrítica excessiva é o primeiro ponto. O Regan, ele tem uma autocrítica excessiva e isso aparece pra caramba no filme. E vamos falar sobre isso. Autocrítica excessiva, O Regan, ele tem ali durante todo o filme, isso mostra que ele tem uma autocrítica muito pesada, E o que significa autocrítica? Autocrítica é quando a gente avalia, julga e critica, a nós mesmos. E ela pode ser baseada, em experiências do passado, expectativas sociais, comparação com os outros. São algumas situações da onde a autocrítica, pode surgir. A autocrítica, a gente pode dizer que ela pode ser enxergada como positiva e negativa, Positiva quando a gente fala de uma autocrítica moderada. Porque a autocrítica moderada, ela é benéfica. Ela te ajuda, a ter uma autorreflexão,
ela te ajuda a identificar pontos de melhoria, de desenvolvimento, ela te traz ali uma autodisciplina, então ela te regula ali para você conseguir melhorar. Quando a gente fala de uma autocrítica negativa, é essa autocrítica que aparece no filme, que é excessiva. Quando isso aparece, existem problemas ali envolvidos com autoestima, autossabotagem, dificuldade de relacionamento com os outros. E o que a gente pode tirar disso para a vida profissional? A autoestima e a autocrítica, elas influenciam diretamente no seu desempenho. Então, por mais às vezes que você tenha competência, habilidade, se você não acredita que você é capaz, isso pode sim influenciar o seu resultado. E pessoas que têm uma autocrítica, né, excessiva, elas tendem ali a se ver de forma muito negativa, a não valorizar, a não reconhecer e valorizar as suas conquistas. Então isso influencia na sua confiança, né, no final do jogo ali. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e ficar alerta, né? Se a nossa autocrítica ela está num nível moderado para o desenvolvimento, ou se ela está ali com uma autocrítica excessiva, trazendo a gente para um espiral de problemas, tá? Então é a primeira coisa que eu queria trazer desse filme. A segunda coisa que eu trouxe, né, do filme é a questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E eu gosto muito, né, do cinema, da ficção em relação a isso, porque muitas vezes quando a gente está em desequilíbrio na nossa vida, a gente não percebe consequências imediatas dessa situação. E aí, né, o cinema ele permite essa perspectiva do tempo, né, essa passagem do tempo, e a gente consegue observar essas consequências emergindo, né, e sendo apontadas pelos próprios personagens. Isso acontece nesse filme. O Regan, ele não tem um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, e a filha dele trabalha com ele na produção dessa peça. E a relação deles é realmente disfuncional, eles não têm uma boa relação, fica muito evidente, né, que o Regan foi um pai ausente, e eles têm um momento, inclusive, focado nessa relação pai-filha ali, onde eles discutem. Também é apresentado pra gente no filme a ex-mulher do Regan, e também fica claro que ele não tinha uma relação bacana com ela, né, trazendo ali esse desequilíbrio da presença que ele tinha em casa. Isso fica ali bem à mostra pra gente no filme. Por que é importante equilíbrio? Por que equilíbrio aparece em vários momentos da minha fala? Primeira coisa, porque equilíbrio é um valor profissional pra mim. Então, talvez eu tenha aí uma lente, né, para enxergar esse tema dentro daquilo que eu tô analisando. E segundo, né, porque equilíbrio tem a ver com qualidade de vida. Se você preza pela sua qualidade de vida, se você entende que isso é importante para você, o equilíbrio ele é a ferramenta que vai trazer a qualidade de vida para você. Então isso fica, né, muito marcado no filme também. E a terceira coisa que eu reparei é a polêmica. É polêmica e eu quero saber a sua opinião, se você discorda, se você concorda, coloca aqui pra mim nos comentários, né? Vamos conversar sobre isso. Ele traz ali também uma discussão sobre sucesso e talento. E aí, antes da gente começar a polêmica, né, eu queria trazer significados. Talento tem a ver com uma habilidade inata, uma habilidade que você nasce com ela, né, que você desempenha ela super bem. E, enfim, isso é um talento. E quando a gente fala de sucesso tem a ver com reconhecimento público de alguma coisa. Definidos, né? A gente pode ter sucesso com talento e sucesso sem talento. Também é uma possibilidade, né? E no filme isso fica muito marcado, porque ele tá buscando esse reconhecimento do público para ele através da peça, e ele se dedica muito, ele aposta tudo que ele tem nessa peça
Mas acontece uma situação no filme em que ele sai de cena, ele tá de cueca, ele coloca um roupão e ele acende um cigarro e vai fumar fora do teatro. E tá meio ventando, meio chovendo e tal, e aí a porta, gente, bate. E bate prendendo o roupão dele. E eu falei, o que que ele tava só de cueca por baixo? Então, ele tem que entrar em cena na sequência. E ele entra em desespero, tentando puxar ali o roupão, tentando abrir a porta. E aí ele decide, numa fração de segundos, que não importa que eu tô de cueca, eu preciso entrar em cena. E aí ele sai correndo pela principal avenida, onde estão 1000 pessoas, né? Muitas pessoas, de cueca ele sai correndo. E tá tendo uma apresentação, então as pessoas estão todas assim, filmando a apresentação. E aí quando ele começa a aparecer de cueca correndo, as pessoas viram pra ele e começam a filmar e elas reconhecem ele como o Birdman. Então elas ficam, Birdman, Birdman, o cara do Birdman. E aí todo mundo filmando ele e ele muito comprometido, né, com a peça de teatro dele, ele entra pela porta da frente do teatro e pega o gancho e entra em cena. Só que o que acontece depois? Ele viraliza nas redes sociais, gente, por conta dessa passagem dele de cueca na rua. E aí eu acho que fica uma grande reflexão no filme, né? De que ele tá se dedicando muito para fazer aquela peça, para que aquilo aconteça, para que ele tenha esse reconhecimento do público e ao mesmo tempo, por uma coisa de momento ali que ele passou, ele tem ali o nome dele de novo sendo falado, sendo dito e ele gosta disso. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão muito grande sobre sucesso e talento, porque às vezes pessoas muito talentosas não alcançam a fama, não conseguem aí esse sucesso. E isso não quer dizer que essas pessoas não sejam boas, isso não quer dizer que essas pessoas não tenham valor, porque elas impactam a vida delas, a vida do entorno delas e a vida até de outras pessoas, né? Com aquilo que elas sabem fazer de melhor. Eu acho que a grande reflexão que fica aqui entre talento e sucesso é o autoconhecimento, aquilo que você quer pra você. A gente precisa entender quais são os nossos valores e quais são as nossas prioridades, para que a gente não fique comparando alhos com bugalhos, sabe? Porque uma coisa sim pode acontecer sem a outra, né? O sucesso muitas vezes pode estar associado aí ao momento de sorte, pode estar associado às conexões que você tem, pode estar associado a estratégias de marketing, a autopromoção, e isso não tem nada a ver com talento. Como o talento também não tem nada necessariamente a ver com fama ou sucesso. E sucesso, como eu falei, né, de autoconhecimento, valor, priorização. O que é sucesso para você? Qual é a sua medida de sucesso? O que você espera quando você estiver ali no seu momento de sucesso? Descreva isso, porque isso vai trazer para você mais conhecimento sobre aquilo que você espera, sobre aquilo que você almeja, sobre os caminhos que você tem que traçar para chegar ali. Sucesso para algumas pessoas pode ser ajudar alguém a impactar a vida de outras pessoas ali no seu bairro. Sucesso para outras pessoas podem ser milhões de seguidores. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Só que muitas vezes a gente cai nessa armadilha de misturar A com B. Beleza? Então, assista Birdman, né? Vai lá ver e vê se você consegue também identificar essas coisas que eu falei. E recapitulando para você ter aí fresquinho na mente o que eu disse sobre o filme Birdman. Além dele ser polêmico, né? Eu disse que a gente precisa estar observando a autocrítica excessiva, né? Como um primeiro ponto. O segundo ponto é equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E o terceiro ponto é essa dicotomia aí entre sucesso e talento. Então, vai ver o filme, me diz se você gostou e também se você viu outras questões, comenta aqui, fala comigo também lá no Instagram, @psi.andressanunes e curte esse vídeo, né? Se ele foi útil pra você, se você gostou e se inscreve aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo sobre vida profissional e cinema. Um beijo!